Boa noite, todos queridos amigos da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus. Que a paz do Divino Mestre possa nos envolver hoje e sempre. Nós tivemos hoje um pequeno problema técnico com o palestrante da noite, o Ademir Prado. Então, eu vou substituí-lo. Vamos aguardar mais um pouquinho, né, para as pessoas irem se conectando. Enquanto isso, nós vamos dando alguns recados. No sábado agora, nós vamos ter o nosso drive-thru. Ele é tradicional, né? Nosso drive-thru começou lá durante a pandemia e vem dando bastante resultado. A gente se reúne, a gente faz o bazar, a gente faz arrecadação de alimentos. E nesse sábado agora, nós teremos então o nosso tradicional drive-thru, que começa às 9 horas e vai até às 12 horas. Inclusive, nós teremos também um bazar, que inclusive com roupas novas, né? Que é o brechó, e um bazar com roupas novas que foram doadas para nós. E, como todos sabem, né? Toda a renda é revertida lá para a nossa creche azul, que é mantida pela Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus. Então, todos estão convidados. E está vindo aí também a nossa feijoada, tá bom? Vai ser em agosto. Em breve nós vamos passar mais detalhes, né, da nossa feijoada. Então, todos estão convidados, tá bom? Eu estou aguardando aqui as pessoas se conectarem, porque começou com um pequeno atraso a nossa transmissão. Então, eu estou aguardando aqui a Silvia fazer o compartilhamento do link no grupo. Deixa eu ver se ela já conseguiu. E parece que ela já conseguiu compartilhar lá no grupo da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus no WhatsApp. E a gente está aqui aguardando as pessoas se conectarem. Vamos ver, vamos esperar mais um pouquinho. Parece que já deu certo, né? Já estou vendo aqui nossos amigos conectados, o Adão, a Célia, o Francisco, que está lá no Paraná. Bem-vindos, bem-vindos. Desculpe aí o nosso atraso. Hoje o palestrante teve um pequeno problema, então eu vou apresentar a palestra, tá? Nós tivemos um problema técnico. Então, já temos nossos irmãos aqui se conectando, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus em agradecimento por essa oportunidade divina que nós estamos tendo de nos reunir para o trabalho, para o estudo, para o aprendizado, formador da nossa verdadeira bagagem. Que nesse momento, unidos em pensamentos e em corações, nós possamos vibrar para todos os irmãos necessitados e com certeza a espiritualidade irá levar o lenitivo necessário a todos esses nossos irmãos. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós, ó Pai, o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, mais uma vez as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, que caiamos em tentações, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, e que assim seja. Mais uma vez, obrigado, pessoal, tá chegando. A Silvia está perguntando aqui se deu certo. Não deu certo, Silvia. Então, a palestra vai ser um repeteco da palestra de domingo. E nós vamos falar novamente de um assunto tão importante. E aí, domingo, nós teremos o Ademir presencialmente lá no Mestre Jesus, viu? Ele pede desculpas para todos. Houve um problema técnico lá, não conseguiu conectar a imagem. E aí eu vou tocando a bola por aqui, né? Porque sempre quando a gente faz as coisas ao vivo, isso pode acontecer. E vamos em frente. Nós vamos falar um pouco, deixa eu adicionar aqui os slides ao palco, sobre a inteligência espiritual. No fim da apresentação, eu acredito que vai funcionar. Nós temos até o Haroldo Dutra falando sobre a inteligência espiritual. Nos dias atuais,
nós estamos, assim, bastante habituados a ouvir falar em inteligência artificial, né? Inteligência emocional, tem empresas que fazem cursos de palestras sobre a inteligência emocional, que é de suma importância, né? Porque nós estamos vendo hoje as pessoas, assim, perdendo o controle por qualquer coisa, explodindo por motivos banais, perdendo completamente o controle, agindo com a emoção, deixando a razão de lado. E depois a gente sabe quanto é difícil, né? Depois de uma atitude errada, de uma atitude mal pensada, o quanto é difícil trabalhar para consertar, porque impedir não impede mais, porque já tomou a decisão. E fazendo uma palestra sobre um tema muito pesado, né? Mas é um tema que tem sido relevante e nós temos que falar muito sobre esse tema, que foi o suicídio. Ao término, uma frequentadora trabalhadora da nossa casa, ela falou assim: Du, não teria jeito da gente fazer uma palestra para falar da valorização da vida? Porque, principalmente nós, espíritas, nós sabemos o que o suicídio causa, né? Para onde nós vamos? Os problemas, não só nessa atual encarnação, mas em outras encarnações, devido a essa atitude, né? De atentar contra a própria vida. Todos nós já sabemos que é a maior falta que o ser humano pode cometer mediante a lei divina, o suicídio. E é um tema que deixa a gente um pouco assim, paralisado, né? É um tema muito difícil de se abordar. E aí, depois dessa conversa com a Emiliana, eu fiquei pensando, poxa vida, então nós vamos ter que fazer uma palestra sobre a valorização da vida. E fiquei com esse tema na cabeça, até que decidi, então, no domingo passado agora, lá no Mestre Jesus, apresentá-lo. Eu não sei se vão aparecer todos os slides aqui, porque o segundo aqui parece que está sem a imagem, né? Mas o Sêneca, que foi um filósofo estoico grego, né? E até não sei se o Roberto está aqui conectado com a gente, né? Depois que eu fui ver que Sêneca também foi um grande advogado, ele dizia que para a gente ser feliz, isso lá atrás, hein? A gente teria que eliminar a lembrança de um passado difícil e deixar de sofrer por um futuro incerto. Ele disse uma grande verdade, né? Porque nós sofremos por um futuro incerto, algo que não aconteceu ainda, e também sofremos muito em virtude de erros cometidos no passado. Quem de nós não fica, se eu tivesse tomado essa atitude, se eu tivesse feito isso, agido dessa maneira? Isso é água que já passou embaixo da ponte, não volta mais, né? Isso ficou lá no passado. E, às vezes, sofremos por um futuro que ainda não aconteceu. Eu tenho até um exemplo muito prático. Aliás, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Ocupamos o primeiro lugar no ranking, após pesquisas feitas. Diz que a ansiedade, o brasileiro é campeão na ansiedade. E conversando um dia desses com um amigo próximo, né? Ele disse que o filho dele ficou todo feliz que a esposa estava grávida, né? Que ele ia ser avô. Mas ele estava também muito preocupado de como ele iria pagar a faculdade para o filho, que ainda nem nasceu, né? Então, olha só a que ponto que chega a pessoa ansiosa, né? Que sofre com o futuro que ainda não aconteceu. Então, Sêneca tinha, né? Bastante fundamento nessa mensagem que ele deixa para nós. Passado já é passado. A gente vai ter que trabalhar para reconstruir? Sim, todo dia tem uma página nova em branco para que a gente possa escrever uma história melhor. E o futuro ainda não aconteceu. Então, não adianta nós sermos tão ansiosos assim. E a gente tem visto uma mocidade muito imediatista, né?
já arruma um emprego, já quer ter um salário alto, as redes sociais ficam mostrando as conquistas, está todo mundo sempre sorrindo, a pessoa acha que ela nunca vai ser feliz igual aquelas pessoas, não vê por detrás da imagem o que realmente está acontecendo, né? Vende-se uma imagem. Então, isso deixa as pessoas ainda mais ansiosas, com medo do futuro, e nós temos que eliminar isso, nós temos que trabalhar isso em nós. É muito difícil trabalhar essa ansiedade? Sim, mas nós temos profissionais habilitados que possam nos ajudar nesse sentido. Nós espíritas, a doutrina espírita, nós temos templos religiosos que nos orientam muito bem. A gente tem que parar com essa mania de querer ser super-herói, né? E achar que sempre as coisas vão se resolver sem o nosso esforço. Então, precisa de muito esforço, muita luta, muita batalha, para que a gente possa eliminar aí, esse futuro incerto, né? E a dor, a tristeza de ver um passado infeliz. Dalai Lama, eu fiz questão de pôr esse slide na apresentação, né? Ele aponta pela ansiedade, você vê que isso é uma coisa que não vem de agora, né? Que o Brasil tomou a dianteira aí nesse ranking, né? Dalai Lama, ele dizia que a obsessão pelo futuro faz com que as pessoas vivam como se essa vida aqui fosse única, né? Nós sabemos, nós temos múltiplas, várias encarnações, somos espíritos eternos. Então, essa frase do Dalai Lama é algo para nós guardarmos, né? Porque quantos de nós que não estão agindo assim, dessa maneira? Ele dizia, os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde, não é verdade? E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de tal forma que acabam por não viver o presente nem o futuro. E fecha brilhantemente, né? E vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. E quantos de nós que estamos cometendo esse erro? Colocando as coisas materiais acima de tudo, achando que quando partir para o plano espiritual, tudo que conquistou aqui vai levar para o plano espiritual, né? Nós somos apenas depositários fiéis de tudo aquilo que nós conquistamos de material. E as pessoas vivem em função disso. Então, a gente tem que abrir o olho, porque a gente sempre tem que falar nós, né? Porque muitas vezes nós incorremos também nesses erros. Então, que fiquemos atentos nesse sentido. Tudo passa pelo autoconhecimento. Quando nós julgamos a atitude de uma pessoa, nós não nos transportamos para o lugar dela. É muito simples. Muitas vezes, quando nós vemos alguém cometendo uma atitude, nós logo já começamos a julgar aquela pessoa e dizer por que ela teve aquele ato, como que foi possível ela ter feito isso. É muito complicado, né? Porque nós não sabemos das circunstâncias que levaram a pessoa a ter aquela atitude complicada, aquela atitude difícil. E é muito mais fácil julgar de cabeça fria, sem estar vivendo a situação, sem estar vivendo o calor do acontecimento, para depois, muitas vezes, se nós estivermos expostos à mesma situação, teríamos decisões ainda muito mais complicadas, muito piores. E por que isso acontece? Porque nós não nos conhecemos, nós realmente não conhecemos nossas limitações, nossas capacidades. E Santo Agostinho, ele deixou algo muito precioso para nós, né? Que tudo começa pelo autoconhecimento, pelo conheça-te a ti mesmo. E ele dizia
que nós temos que fazer um balanço diário. Tá lá no Evangelho, tá lá no Livro dos Espíritos, né? Qual o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir-se ao arrastamento do mal? Faça um exame de consciência, né? Todo dia, terminado o dia, quando for dormir, quando se deitar para fazer a sua oração, faça essas perguntas a si mesmo, né? O que eu fiz de bom ou de mal hoje? Faltei ao cumprimento de algum dever? Alguém teve motivo para se queixar de mim? Porque a gente sempre se coloca naquela posição do coitadinho, né? O outro que fez. Eu fiz aquilo porque eu não poderia levar esse desaforo para casa, né? Eu fiz um mal, mas eu não queria ter cometido. A gente sempre acha um atenuante para as nossas atitudes. Então, a gente tem que deixar isso de lado e fazer essas 3 perguntas de modo sincero. Afinal, o que seria de você sem você mesmo? Porque no nosso íntimo, nossa consciência mostra os erros que nós cometemos, as coisas boas ou ruins que nós fazemos. E através desse questionamento, nós vamos o quê? Nós vamos nos conhecendo um pouco melhor. Complicado, né? Nós não nos conhecemos. Não sabemos das nossas capacidades, das nossas limitações. A gente não sabe, se passar por uma situação difícil, qual vai ser a nossa atitude, né? Hoje está sendo muito normal as pessoas agirem com a emoção. E a flecha, uma vez disparada, não tem como voltar atrás, não tem como segurá-la, né? A bala disparada de um revólver não tem como contê-la mais. Então, olha a importância de agir com a razão, de contar até 10 antes de dar uma resposta, antes de tomar uma atitude. A gente tem que fazer essa pergunta aí para nós mesmos, ó. Quanto você vale? O que eu hoje posso aprender com o mundo para ser mais útil amanhã? Se nós ficarmos focados só nas coisas ruins que acontecem, quando elas são a minoria, porque acontecem muitas coisas boas, que são muitos exemplos bons para nós podemos sim nos melhorar, mesmo nesse mundo confuso de provas e expiações que nós estamos vivendo. No Evangelho de Chico Xavier, no item 69, ele diz que nós somos igual crianças mimadas, que a primeira contrariedade se afastamos de tudo. Ele diz também que nós queremos viver num plano de provas e expiações sem que sejamos influenciados por esse meio, sem que estejamos envolvidos nesse meio. Nós tínhamos uma palestrante na nossa casa, a dona Sônia Azul, que falava: ninguém está aqui a passeio. Se nós estamos hoje num plano de provas e expiações, é porque o nosso atual estágio evolutivo é para estar nesse plano, né? A gente quer estar vivendo num plano tão complicado e não quer sofrer as interferências do meio onde nós estamos vivendo. Agora, a gente vai sofrer as interferências? Vai, mas como nós vamos lidar com isso? Isso cabe a cada um de nós. Estava conversando com um amigo meu e ele é pastor evangélico, né? Mas a gente troca muita ideia. E a gente sabe que nós mesmos, espíritas, já sentamos em outros templos religiosos durante essa encarnação. Alguns de nós já foram evangélicos, alguns de nós já foram católicos. É natural, porque de acordo com o nosso estágio evolutivo, nós vamos sentando nos templos religiosos, buscando a resposta para os nossos questionamentos. Existem irmãos que têm que ter o freio daquele Deus punitivo, daquele Deus vingativo, daquele Deus que pune aquele que comete o erro. E isso freia
muitas atitudes ruins que esses irmãos teriam. Então, olha a importância de todas as religiões, dos nossos estágios evolutivos. Nós, espíritas, já temos uma outra concepção. Deus é só amor, Deus é só bondade, mas ele tem uma lei. Se a gente viola a lei, essa lei de causa e efeito, ação e reação, nós plantamos, nós iremos colher. E aí, através do nosso trabalho para promovermos um ser humano melhor, que hoje é a principal finalidade da doutrina espírita, é essa, a transformação moral, nós podemos atenuar as nossas provas, né? Aquilo que nós iremos passar em virtude de erros cometidos no passado. Então, já vem aquela figura de um Deus de amor e de bondade. Nós não temos que temer a Deus, nós temos que amar a Deus. Então, está tudo nesse contexto das nossas existências eternas, está aí o aprendizado. E ele está nas casas espíritas, ele está nas salas de aula, ele está nas universidades, nas escolas, é onde nós iremos nos sentar para aprender. E muitas vezes a gente julga não ter capacidade, mas nós temos sim capacidade, nós podemos aprender muito hoje para sermos úteis para o mundo amanhã. Para que a gente possa não ficar lá sofrendo com o passado ou lá, com medo de um futuro que ainda não aconteceu, nós temos que primordialmente mudar os nossos pensamentos. Mudando os nossos pensamentos no agora, no momento, nesse exato momento, mudei meu pensamento, comecei a pensar positivamente. O que acontece? Já muda a natureza das energias que estão ao nosso redor. Nós já começamos a atrair para próximo de nós melhores companhias espirituais. Porque através do pensamento nós influenciamos e também somos influenciados. Então, policiar os nossos pensamentos é primordial. Se controle, vem um pensamento ruim na cabeça de uma coisa que talvez nunca vá acontecer, mude a sintonia do rádio, mude a sintonia. Se for algum irmãozinho, algum obsessor que possa estar nos influenciando, tenha um diálogo com ele, faça uma oração, comece a romper essa barreira para que mude a energia ao nosso redor. É necessário que mudemos o nosso pensamento. É interessante falar de abraçar a sua aceitação, né? Porque uma vez uma pessoa me disse, vocês espíritas falam que a gente tem que sofrer e aceitar o sofrimento. Não. Abraçar a aceitação significa entender o porquê do sofrimento. Entender o porquê nós estamos passando pela dor. É diferente de simplesmente aceitar e ficar, vida cruel, por que isso está acontecendo comigo? Porque até Deus a gente coloca no meio das coisas, né? Evite esses conflitos internos, eles não levam a nada. E quantas vezes nós ficamos em conflitos internos, né? Então, poxa vida, eu estou passando por isso? Faça um exame de consciência. Eu sei por que eu estou passando por isso. Mas, a partir de agora, eu vou me reconstruir. Eu vou mudar as minhas atitudes. E prestem bem atenção. A maioria das vezes, quando nos ocorre algo, nos impulsiona para algo bom. Já aconteceu muitas vezes comigo e acontece na vida de muitas pessoas. A pessoa termina um relacionamento amoroso, ela passa por uma dor, mas na próxima, ela entendendo que essa é a aceitação. Hoje, o que eu errei no meu relacionamento anterior? O que eu vou poder fazer se eu conquistar um novo relacionamento para não ser igual ao que eu fui no relacionamento anterior? Eu perdi o meu emprego, o que eu vou fazer no novo emprego? Que curso, que especialização eu vou fazer, né? Parar com essa de ficar sendo coitadinho. Arregaçar as mangas e ser sempre grato pelo que tem.
Hoje, com esse negócio de redes sociais, a gente se acha o pior dos piores. A gente acha que só os outros são felizes, só os outros viajam, só os outros têm conquistas materiais. Gente, por detrás de muitas câmeras, de muitas pessoas, na maioria das vezes, existem corações aflitos. As coisas materiais, as conquistas do dia a dia são importantes? São. Mas, na maioria das vezes, a pessoa está muito conturbada, ela não apresenta realmente um raio-x daquilo que é a vida dela, né? Então, nas redes sociais, principalmente os mais jovens, né? Porque os que atentam contra a vida, na faixa de idade aí é assustador, né? De 9 a 24, 25 anos de idade é a maior faixa, né? E também os países que têm maior renda per capita anual, mensal, países ricos têm altíssimos índices de suicídio. Então, a gente acha que a pessoa comete suicídio por causa de um problema financeiro negativo. É tudo um conjunto de acontecimentos que a pessoa vai se envolvendo numa situação e ela não encontra saída e não encontra com quem se abrir, com quem a escute, né? Porque essa é uma das maiores caridades que nós podemos fazer. Então, vamos parar com esse negócio de ser coitadinho. Essa aceitação que a doutrina espírita nos ensina é entender por que nós estamos passando por aquilo, não se colocar como vítima de tudo e arregaçar as mangas e partir para novas conquistas, né? A doutrina espírita, o espiritismo, nos oferece um vasto caminho, um vasto campo para o trabalho, que a gente sabe que fora da caridade não há salvação, né? E aí a gente começa, através desse trabalho na caridade, encontrar um novo sentido para as nossas vidas, e aí então começa a engatinhar rumo a um ser humano melhor, cultivando bons pensamentos, valorizando e não desistindo dos nossos sonhos. Não é o primeiro obstáculo que aparecer que eu vou desistir. Se a gente pegar os grandes empresários, os grandes proprietários de grandes empresas, né, pessoas hoje de muito sucesso, já caíram e levantaram várias vezes na vida, né? Quantas pessoas que têm um relacionamento e não dá certo, podem não dar certo, poxa vida, né? Não deu certo o relacionamento, mas depois encontrou uma pessoa maravilhosa, né? Pode acontecer, e aí encontrou o amor da vida dele no segundo, da vida dela, da vida dele no segundo relacionamento. Outra coisa que nós temos que estar também sempre muito atentos, a gente desiste das pessoas que a gente ama. Qualquer coisinha que a pessoa faça, puxa, eu amava aquele amigo, mas ele não pensou como eu, ixi, ele me falou aquilo, não caiu bem, eu não amo mais esse amigo. Gente, amigo, a gente conta na palma da mão. Meu pai sempre falava. Nós temos muitas vezes colegas, né? Que enquanto está tudo bem no nosso dia a dia, estão ao nosso lado, mas aí passa uma dificuldade, olha para o lado, cadê aquele amigo, né? Aquele suposto amigo. E aí, quem vai estar do nosso lado? As pessoas que a gente ama. Mas aí, a gente deixou essas pessoas para trás. A gente se isolou dessas pessoas. Muitos que atentam contra a própria vida se veem isolados das pessoas. Eles vão, através daquele pensamento constante, daquela dor, do mau julgamento que as pessoas fazem da situação psicológica da pessoa, eles vão se afastando, se afastam de todos, ficam na solidão. Isso é uma receita explosiva, né? A gente tem que tomar muito cuidado para ver se a gente não está caminhando nesse sentido. E entender que somos seres únicos, ninguém é igual a você, ninguém é igual a mim. Todos nós, cada um, temos uma impressão digital, todos nós temos os nossos problemas, temos o nosso amor, temos a nossa dor. A gente acha, quando vê alguma coisa não muito boa acontecendo, né? Isso só acontece com o meu vizinho,
não acontece comigo, somos seres únicos, ninguém é igual a nós, mas todos estamos sujeitos aos mesmos acontecimentos, às mesmas necessidades. Então, isso nos nivela, né? Nos deixa um pouco mais humilde. E quando a gente começa com um pensamento positivo, ela é uma semente que é plantada, que tem que ser regada com muito suor, muito esforço. A doutrina espírita é extremamente meritória. Assim como Cristo disse, a tua fé te curou, exatamente é o que a doutrina espírita nos ensina, tá? É muito comum, quando nós procuramos o tratamento espiritual, em virtude das várias religiões, das várias alternativas que buscamos na solução dos nossos problemas, é muito comum a gente chegar na casa espírita e achar que vai ter por passe de mágica, os nossos problemas vão se resolver. E a gente sabe que não é assim. A doutrina espírita é extremamente motivacional. Nós vamos receber o passe, a água fluidificada, vamos assistir uma palestra, e essa palestra é uma semente que é colocada em nossas mentes, que cabe a cada um de nós, no esforço diário, regá-la, fazê-la germinar. De que maneira? Mudando as nossas atitudes. E a gente tem que estar muito atento, porque quando nós buscamos o tratamento espiritual, que a gente percebe que melhorou um pouco, opa, não volto mais na casa espírita, não vou mais buscar, porque eu estou bem agora. Ninguém quer escravizar a pessoa ao tratamento espiritual, não é isso. Não é isso. A pessoa tem que entender que a doutrina espírita, que a religião dela, não é um paliativo, que ela só pode procurar quando ela não estiver bem. Porque senão ela vai ficar caindo e levantando, e cada vez o tombo vai ser pior. Né? O que nós temos que fazer? Muitas vezes a gente fala assim, eu vou à casa espírita porque a casa espírita precisa de mim, senão não vai ter ninguém para assistir a palestra. Mas é o contrário, é nós que precisamos da casa espírita, é nós que precisamos da igreja, é nós que precisamos estar ali, porque ali é um banco de uma escola, é onde nós vamos o quê? Ter o aprendizado necessário. A gente tem uma dor de cabeça ou qualquer problema de saúde e vai ao médico para ele dar o remédio, já cortar aquela dor. E o que o médico fala depois para a gente? Nós temos que investigar o que está causando isso. E nos problemas espirituais é a mesma coisa. É o exame de consciência. É onde eu estou errando. O que eu estou cometendo de erro nas minhas atitudes, no meu dia a dia. E quando a gente vai no médico, o médico não dá o remédio dá o remédio não faz o efeito, a gente já fala, ou o médico não é bom, ou o remédio que ele me receitou não é bom. Por quê? Nós queremos nos livrar do problema, nós não queremos ver o que causou o problema. A gente sempre se coloca como vítima. E, na grande maioria das vezes, nós somos o algoz. Toda dor que nós passamos é um motivo. Todo amor que nós passamos é um motivo. Né? Se nós estamos passando pela dor, nós temos que entender que ela é instrutiva, não é punitiva. Porque se não ocorre a dor, se não ocorre a perda, a gente não tem o motivo. E a ação? A ação é a junção das duas palavras, motivação. Nós temos que estar motivados na busca de um ser humano melhor. Nós temos que estar sempre motivados na transformação moral necessária. Nós não podemos abrir mão de nós mesmos. Né? Então, é necessário que o que quer que você faça, que eu faça, que nós façamos com entusiasmo, com alegria, com vontade. Tá precisando de voluntário para trabalhar na feijoada. Aí eu vou. Eu comecei a frequentar a casa espírita, eu vou ser voluntário para tudo. De repente, a pessoa desaparece. Né? É aquele voluntário que vem, se encaixa, mas ele queima rápido, igual fogo em palha. É uma pessoa que
encontrou, obteve a melhora, aí se afasta e não busca mais uma religião, não busca mais o conhecimento espiritual para lidar com os altos e baixos do dia a dia, e aí essa motivação acaba ficando de lado, ela termina, né? E quando a gente pode começar? Agora, agora mesmo. O momento é agora. Por quê? Chico Xavier dizia, a hora que a gente chegar lá do lado do plano espiritual, ó, a questão que mais vai nos deixar aflitos é a consciência do tempo perdido. E a gente sempre fica, quando eu aposentar, eu vou fazer o bem, quando eu aposentar, eu vou fazer aquela viagem. Só que a gente, muitas vezes, não sabe, né, na situação que anda nos dias de hoje, nem se nós vamos conseguir nos aposentar, né? E, inclusive, a aposentadoria, pasmem, entre as causas do suicídio, a ociosidade, a aposentadoria, porque muitas vezes a pessoa não se prepara para aquela situação, encontra aí, né? A aposentadoria é uma das principais causas das pessoas que atentam contra a própria vida. Mas para que isso tudo ocorra, nós temos que sair da zona do conforto. Eu recebo o INSS e deposito o meu pagamento lá todo mês. Um senhor falou isso para mim uma vez numa praça aqui em Araraquara. Não entra ladrão na minha casa. Minha vidinha tá boa. Por que eu vou ficar me preocupando com tanta coisa que esse Eduardo está falando, com tanta coisa que essa doutrina espírita está nos ensinando, né? Nós estamos lá deitados em berço esplêndido, achando que nada acontece conosco, que sempre acontece com os outros. Aí vem a dor instrutiva. Por quê? O trabalho é uma lei divina. Nós sempre temos que trabalhar, sempre teremos que nos esforçar. Estamos cada segundo das nossas existências aprendendo. Nós temos que sair da zona de conforto. E existem aí, né, 3 tipos de pessoas, né? 5% faz as coisas acontecer. Vai, resolve, tira e queda. 15% assistem as coisas acontecerem. Fica só lá, ó, bração cruzado, pelo menos está assistindo, né? Mas 80% sabe-se lá o que está acontecendo. Não quero saber o que está acontecendo, está tudo bem comigo. É essas pessoas que estão na zona do conforto, que muitas vezes são visitadas pelas dores do dia a dia, né? Acham que a dor é uma punição, mas não. A dor é aquele cutucão que faz com que a pessoa... Opa, eu perdi meu trabalho, mas peraí. Eu também não estava cumprindo muito com o meu papel. Né? É aquele partir para aquele reconhecimento para que na próxima a gente haja de maneira melhor. É isso que a doutrina espírita nos mostra. É o caminho para que a nossa vida melhore começa única e exclusivamente através dos nossos próprios atos, através da nossa transformação moral tão necessária. Toda crise é o quê? Uma oportunidade. Meu casamento não anda bem, eu terminei meu relacionamento, é uma crise. Poxa vida, vai virar uma oportunidade, porque eu vou terminar um relacionamento, talvez eu possa ter outro. Eu perdi o emprego, uma crise. Poxa, mas pode ser uma oportunidade, eu vou me capacitar, vou fazer um curso, eu vou aprender coisas novas, eu vou mudar de profissão. Eu caí, eu vou ter que levantar. Quando eu me levantar, que eu me levante fortalecido. É isso que nós temos que entender. Esse fortalecimento, ninguém pode fazer nada por nós. É nós que temos que encontrar forças, méritos, assim como aquela mulher hemorrágica que correu na direção de Jesus
e tinha tanta fé que simplesmente ao tocar em suas vestes, né, foi curada. E nós? Nós estamos tendo essa fé? Nós estamos tendo essa vontade? Tudo passa por isso, né? Tudo que acontece em nossas vidas, nós precisamos movimentar aquela chavinha da vontade para que a gente possa seguir no caminho melhor. Então, dedique o tempo que for possível ao seu desenvolvimento. Você que é médium, trabalhador dos trabalhos mediúnicos, leia bastante, adquira conhecimento. Você afina o instrumento mediúnico para ser um melhor instrumento para os espíritos darem as suas comunicações. Você que trabalha em qualquer ramo, busque o conhecimento, o desenvolvimento. Isso vai abrir um leque para que você, se você passar por uma perda aí de um emprego, alguma coisa, você vai poder se encaixar rapidamente. Depende única e exclusivamente de nós. Não se queixe do trabalho em demasia. Isso aqui é muito interessante, né? Às vezes a gente, eu estou trabalhando demais. E tem aquele que está cansado de procurar emprego, né? Está desempregado e está cansado de procurar emprego, né? Então, a gente tem que não se queixar do trabalho em demasia, sim, sim por não fazer mais do que a gente faz. Porque o pai da contabilidade, ele dizia que se você quiser que alguém faça um serviço, vai naquele que está com a mesa cheia de serviço e dê para ele o serviço, coloque o papel ali, porque ele vai fazer. Então, olha só, quanto mais a gente faz, mais vai aparecer para a gente fazer. Isso é um dom divino. Encare os obstáculos do dia a dia de maneira positiva, aprenda com os erros, aprenda com os obstáculos, para não incorrer mais naqueles erros. E aqui, né, tá uma pessoa parada numa estrada, tem curva, tem retorno, tem bifurcação em Y, tem curva acentuada à esquerda, curva acentuada à direita, tem passagem de nível, tem todas as placas aqui, ó. Então, vamos na nossa tela mental, vamos imaginar que aqui somos nós, diante dessa estrada da vida. Qual caminho nós iremos tomar? Iremos pegar os atalhos? Iremos abrir mão do futuro? Vamos voltar para trás com maus pensamentos? Cabe a cada um de nós. Aí entra a nossa responsabilidade. Tudo eu posso, mas eu tenho que ver aquilo que me convém. E assim, nós vamos de uma maneira gradativa, mas caminhando no rumo certo, sem olhar para trás, seguindo sempre em frente, não sofrendo com a curva lá na frente que vai ter na estrada, porque ela ainda não chegou, e assim reconstruindo o nosso dia a dia e as nossas vidas de uma maneira correta. Se nós conquistarmos essa inteligência espiritual, mesmo no momento mais difícil, nós estaremos tranquilos. Olha a imagem aí. Nós tínhamos uma trabalhadora na nossa casa que teve um problema de saúde, ela desencarnou, e a gente ia visitar ela, né, condoído com o problema dela. Ela falava assim, na guerra é pior. E nós, muitas vezes, transformamos um copo d'água em tempestade. Por quê? Não temos a inteligência espiritual. A pessoa inteligente espiritualmente, ela lida com as piores e mais difíceis situações e ainda aprende com aquilo que está acontecendo. E nós somos capazes. Eu não consigo, Eduardo. Sim, você consegue. Sabe por quê que a gente consegue? Porque o Cristo disse, vós sois deuses, podeis fazer o que faço e ainda muito mais.
não é o Eduardo, não é Kardec, não é Chico Xavier, foi Jesus Cristo, o espírito de maior envergadura moral que passou sobre a Terra. E aí, nessa corrida da vida, a gente tem várias coisas a conquistar: foco, capacidade, trabalho, espiritualidade, habilidade, agilidade, energia, comunicação, várias coisas a conquistar nessa existência eterna nossa de espíritos. E a cada novo amanhecer a gente pode devagarzinho, um pouquinho nessa encarnação, um pouco na outra, nunca voltando atrás, sempre seguindo em frente e sempre se melhorando e sempre adquirindo algo melhor para nós. Então, inteligência espiritual é a capacidade humana de lidar com a própria finitude, compreender que um dia nascemos, que um dia morremos e que inevitavelmente deixaremos tudo que construímos nesse mundo. É a capacidade de enfrentar as perdas, traumas, dor e altos e baixos da vida com consciência, resiliência e significado. Trata-se de uma inteligência que nos permite transcender, ir além dos limites impostos pelo corpo e pela existência material. Inteligência espiritual é a capacidade de enxergar um propósito maior, mesmo diante das dificuldades e das incertezas da vida. Inteligência espiritual também nos torna capazes de reconhecer nossa profunda conexão com os outros seres humanos. Ela desperta o sentimento de pertencimento à humanidade, fortalece a empatia, a compaixão, o respeito, fazendo-nos compreender que todos compartilhamos da mesma condição humana, com suas alegrias, desafios e fragilidades. E é isso, meus irmãos. O próximo slide, ele tem um vídeo, mas eu acredito que ele, não sei se ele vai reproduzir, mas é o nosso querido Haroldo Dutra falando sobre a inteligência espiritual. Ele diz que é um tema que está sendo muito abordado, ele está sendo muito questionado em congressos sobre essa inteligência espiritual. E que nós possamos, então, após esse nosso bate-papo, ao irmos nos deitar, interrogar as nossas consciências, ver como nós estamos agindo, não nos colocarmos mais como vítimas, e sim, como na maioria das vezes somos algozes, nós que causamos os nossos próximos, os nossos sofrimentos, deixar de lado o vitimismo, deixar de ser o coitadinho da situação, assumir as nossas responsabilidades, e assim nós estaremos dando o passo fundamental e necessário para conquistarmos a inteligência espiritual e sairmos dessa atual encarnação, quando chegar lá o finalzinho, que estivermos retornando à pátria espiritual, poder dizer: valeu a pena. Estou retornando à pátria espiritual um pouquinho melhor do que quando aqui cheguei. E assim, meus irmãos, fica aqui o meu agradecimento pela paciência de vocês estarem aqui conosco. Nosso querido amigo Ademir pede desculpas porque ele teve problema, lá no seu computador, na internet, por isso não esteve aqui conosco. E que esse bate-papo nosso sirva para todos nós. Meus dois ouvidos, os dois primeiros a ouvir tudo que eu pronunciei aqui. Eu sou o primeiro que terei que colocar em prática, viu? Um grande abraço para vocês. Obrigado pela paciência. Deixa eu ver quem está aqui. Vamos lá. Já que passou um pouquinho do horário, porque começou um pouquinho mais tarde, Adão, Célia, Francisco, Leia, Iraci, Vera, Paulo,
a Silvia Bife, a Leidimar, a Ana Cerquetani, a Cleusa, o Adolfo é lá de Jaboticabal, a Silvinha Pavone, a Lela, a Margot, a Margarete, vamos ver, o Roberto, a Elaine, o Braz, a Dalva, um abração, Dalva, a Vera, todos. Fica aqui a minha gratidão, o meu grande abraço e na próxima terça-feira estaremos aqui de novo. A gente não desiste não, viu? Mesmo horário, nós vamos estar aqui juntos aprendendo hoje e sempre. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus em agradecimento por mais essa oportunidade divina, onde poderíamos estar na frente da tela da televisão, fazendo algo banal, mexendo no celular. Nós decidimos mudar o nosso futuro. Nós nos sentamos para um bate-papo, para aprendermos coisas que irão enriquecer o nosso espírito, que irão enriquecer a bagagem que nós iremos despachar para a estação de destino na nossa próxima encarnação. Muita luz, muita paz a todos e que todos tenham uma excelente noite. E que assim seja. Tchau, pessoal. Beijo para todo mundo. Um grande abraço. Tchau, Francisco. Um abração. Tudo de bom. Obrigado pela presença. Tchau, pessoal.